Fala galera, chique na bota. O assunto hoje é Soteldo e sua acrobacia, hein? Tenho visto muitos canais aí, muita discussão na mídia sobre essa questão do Soteldo, que foi uma atitude antidesportiva. Mas, sinceridade, é muito mimimi, né? Pelo amor de Deus. Futebol tem dessas coisas. Ele não desrespeitou ninguém, né? E a história novamente se repete no Santos. Foi assim com o Robinho, quando o Darley, até então goleiro do Grêmio, ameaçou quebrar as pernas do jogador, que na época não era quem foi, né? Não tinha tanto status, não tinha tanto nome, mas já desequilibrava as partidas. E também foi assim com o Neymar, onde os adversários o caçavam em campo pelo simples fato dele ser um driblador, por fazer um futebol alegre. Sabe, eu fico pensando, qual o problema? O Soteldo, que ele fez não foi uma atitude antidesportiva, é o futebol. O pessoal do Vasco poderia ter feito a mesma coisa. E assim, consequentemente, o Santos precisa saber, né? Não só o Santos, mas todo jogador que é profissional não pode cair nessa. Ah, desrespeitou. Não. Em momento algum, o jogador teve uma atitude antidesportiva. Pelo contrário, ele fez sim uma graça, mas em momento algum desrespeitou a instituição Vasco da Gama. E muito menos o jogador. Faz parte do jogo. Se fosse assim, então Pelé deveria ser banido do futebol. Se fosse assim, então Garrincha deveria ser banido do futebol. Se fosse assim, então Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, tantos outros. Agora tá muito chato, é muito mimimi. Agora por conta dessa questão do VAR. Poxa, alguém explica o porquê que ele levou o cartão amarelo? Injusto. Quem teve a oportunidade de assistir hoje o programa Resenha Santista, o pessoal lá, o Felipe Noronha, o Edu Jardim e o Canalha, eles colocaram o áudio na íntegra do VAR. Tá muito confuso. A única coisa que o Daronco fala, eu vou dar amarelo pro Soteldo. Por quê? Por quê? Sendo que quem não teve equilíbrio e controle emocional foi o jogador do Vasco. Eu vou expulsar o Lucas Lima. Por quê? Sendo que ele apenas reagiu ao outro jogador que estava indo, que partiu para cima dele e depois ele deu um empurrão. Para toda ação existe uma reação. Por que disso? O que justifica? Então, assim, gente, é muito mimimi, sabe? Eu sinto falta do futebol raiz, onde o árbitro tinha que tomar as decisões certas ou erradas, mas era ele quem tomava. Agora não, agora tá muito cheio de mimimi. E não é porque o VAR foi quem deu o pênalti pro Santos, sendo que o Daronco não teria dado, né? Não teria marcado. Chamou ele lá. Não, o Santos não foi beneficiado, não. Tô dizendo o seguinte, que hoje em dia é muito mimimi o futebol. Você não pode tirar a camiseta, né? Você não pode... Ah, mas é uma questão de patrocínio. Beleza, você não pode expor uma mensagem bíblica ou algo do tipo, que você pode ser punido, sabe? Tá muito chato o futebol nesse aspecto, sabe? Então, assim, por menos mimimi, mais futebol. Soteldo não desrespeitou. E agora, por um capricho do árbitro, vamos perder ele para um clássico. O Santos tá tentando reverter. Tomara que consiga, porque vai fazer falta. Mas ele não fez nada demais. Então, o pessoal da mídia aí que tem falado que o jogador ele teve uma atitude antidesportiva, né? Outros têm falando, se é comigo já tinha jantado ele, tinha levantado ele. Quem pensa dessa maneira não é um bom competidor, porque no futebol nem sempre se ganha. A gente tem que saber perder também. Quantas vezes o Santos perdendo jogos não foi a torcida gritando olé, jogador fazendo gracinha e os jogadores do Santos mantendo seu profissionalismo? É sobre isso. Jogador profissional tem que ter controle emocional. Ele é pago para isso. Ele é pago, ele tem que se lembrar que ele representa uma instituição. E outra coisa, se ele é colaborador, ele tem que zelar pela imagem. Ficou feio pros jogadores do Vasco. Ficou feio. O cara perdeu. Quer dizer então que todo jogador que fizer uma graça, que fizer um drible, dá direito do outro ir lá e bater nele, agredir ele. Se for assim, daqui um dia não teremos mais jogadores. Aliás, não exibiremos mais futebol, né, nos canais, sejam eles abertos ou fechados. Começaremos a exibir lutas de vale tudo, né? O famoso UFC. Porque não pode mais driblar? Onde já se viu isso? Tá muito chato, tá muito chato. Eu particularmente falando, não é porque sou torcedor do Santos não é porque esse canal aqui é específico do Santos, mas eu sou a favor do futebol arte. O futebol tem que ser livre, o jogador tem que ser livre para fazer aquilo que ele bem entende. E é isso. Não pode, gente, não dá para ficar com essa conversinha mole aí que desrespeitou. Desrespeitou não, desrespeitou seria se subisse no brasão do clube, se ofendesse a torcida, aí sim, mas não foi o que aconteceu. Não foi. Foi uma jogada que ele fez. Que nada impedia que os jogadores do Vasco tivessem feito também, mas não fizeram.
Então aguenta, meus queridos. Como diz o ditado, não aguenta bebe leite. Agora, partir para agressão, aí não. Isso sim é uma atitude antidesportiva. Isso não dá. E o cara que fez a agressão contra o Soteldo nem expulso foi. Então, qual é o critério? Por que só o Santos é prejudicado? Não tem lógica. Não tem lógica. Me desculpem aí, não sei qual é a opinião de todos, mas opina aqui, né? Comenta aqui qual é o seu comentário a respeito, qual é a sua opinião, perdão, a respeito dessa questão do Soteldo. Ele foi desrespeitoso com o clube Vasco da Gama, com os jogadores? Na minha opinião, não. Comenta aqui. E aproveitando, se você é inscrito no canal, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva, ative os sininhos para que você possa receber todas as notificações. E até um próximo vídeo. Aquele abraço.